Então, vamos lá. Agora nós teremos geografia, certo? Então, olha lá, capítulo 1 também, tá bom, pessoal? Então, olha lá, página 8. Reconhecendo as paisagens. Você conhece muitos lugares, como a rua e a casa onde mora, outras ruas, a casa de amigos e familiares e a escola onde estuda. Você costuma observar o que há no caminho de um lugar para o outro? Quando caminhamos ao ar livre, para cada direção que olhamos, podemos ter uma vista diferente do espaço. Essa vista pode ser representada em uma pintura, um desenho ou uma foto, por exemplo. Observe essa imagem. Então, nós vamos observar essa imagem aí, tá bom? O que nós observamos nessa imagem aí, né? O que essa pintura representa? Quais detalhes você observa nela? Então, o que eu vejo aí nessa pintura? Eu vejo muitos índios. O que eles têm nesses índios? Eles estão pintados. Então, tem uma cultura aí, né, do povo indígena, desse povo indígena aí, né? Então, olha lá. Embaixo dessa pintura está escrito assim, ó, Ritual Chavantes, de Genes, 2005. Uma pintura a óleo sobre tela, tá? Uma pintura feita a óleo, tá bom? É uma tinta à base de óleo, tá? Então, o que essa tela aí representa? O que essa imagem representa aí? É um ritual, o como esses indígenas aí, eles, eles se representam, né? Então, é a dança, é a pintura, né? Então, tem todo aí um ritual desse povo indígena, tá bom? O estilo da construção representada nessa pintura se assemelha ao de uma construção indígena típica. É, tem aí a casinha do índio, tem a, os seus materiais, a cobertura, tem aí uma construção indígena. Eu não observo nada de construção indígena aí, né? Só um ritual mesmo, às vezes de dança, às vezes de comportamento, de pintura. Mas de construção em si, nós não observamos nada, construção indígena, tá? Apesar de ter uma casinha lá no fundo, nós não temos construção indígena aqui, tá bom? Quais características das pessoas representadas mais chamaram a sua atenção? Por quê? Aqui, o que mais chama a atenção? O que é diferente do nosso dia a dia? Nós vemos aí de diferente a pintura no corpo, né? O modo como usa o adereço na cabeça, ele tem ali. Tenho também ali alguma arma do índio, às vezes está no chão ali, alguma estaca, né? Mas, assim, do mais fora do comum é isso, a pintura corporal, como eles agem, né? O como eles, a cultura deles mesmo é diferente, não é verdade? Vocês podem responder toda essa nossa conversinha aí nessas perguntas, tá bom? Na página 9, diferentes paisagens. Andando na rua ou olhando por uma janela, vemos diferentes paisagens. A paisagem revela a imagem que podemos obter de um espaço por meio de nossos sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Então, olha lá, embaixo desse trecho que nós acabamos de ler, nós temos uma imagem aí que é de Recife, de Pernambuco, tá? Uma rua bem conhecida lá, que é a Rua 15 de Novembro, fica localizada em Olinda, tá bom? Que fica em Recife, tá? Quando estamos na praia, por exemplo, é possível ver o mar, ouvir o barulho das ondas, tocar a areia e sentir o calor do sol, o cheiro do mar e o gosto salgado da água. Dessa maneira, percebemos a paisagem. Então, quando a gente vai para determinados lugares, a gente sente aquela paisagem, né? Então, se a gente está aqui onde a gente mora mesmo, o que a gente observa na nossa paisagem? Vários carros, muita construção, então, casas, prédios, né? Pessoas andando na rua, tá bom? Diferente da praia. O que a gente observa na praia? A gente fecha os olhos, a gente sente a brisa do mar, o vento é diferente, né? A água, o gosto é diferente, né? Se a gente colocar um pouquinho da água do mar na boca, a gente vai sentir aquele
gosto forte do sal, né? Diferente da nossa água potável, que é da água da torneira, tá bom? Essa praia aí, ó, fica na Bahia, tá? A foto é de 2016, é uma praia na Vila de Pescadores, na ponta de Corumbau, em Prado, na Bahia, tá bom? Então, todo lugar que a gente vai, a gente tem que observar ao nosso redor o que tem de paisagem, tá? Ah, mas professora, eu vou ficar observando prédio, casa, rua? Tudo a gente tem que observar, tudo faz parte do nosso universo visual, no universo de sentidos, a gente tem que sentir cada lugar que a gente vai, né? São Paulo é um lugar cheio de prédios, casas, mas visualmente tem cada coisa bacana para se ver na nossa cidade, na nossa rua, no nosso bairro, né? No centro da cidade, tem cada lugarzinho, a gente vai observar aquilo que vai chamar a atenção, a gente vai sentir aquele lugar, certo? Aí na página 10, os elementos da paisagem. Cada paisagem é composta de diferentes tipos de elementos, que correspondem a tudo que podemos identificar nela. Os elementos da paisagem resultam dos fenômenos da natureza e da relação entre esses fenômenos e as atividades humanas. Em alguns casos, a relação entre o ser humano e a natureza altera poucos elementos de uma paisagem. Em outros, o ser humano realiza grandes transformações na natureza, produzindo novos elementos da paisagem. Então, olha lá. Primeira pergunta. Agora nós temos perguntinhas, tá bom? Observe com atenção a paisagem retratada na foto a seguir. Então, nós temos aí um parquinho, né? É um parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Essa é a imagem de 2016, tá bom? Então, olha lá, nós temos várias pessoas em tempos comuns, tá? Nós estamos em tempos de pandemia, então essa imagem a gente pouco vai ver. Na verdade, não é para se ver, né? Então, olha lá. Assinale os elementos que você observa na paisagem. Vocês vão assinalar, colocar um X, no que vocês observam na paisagem. O que tem na paisagem, tá? Tem bastante coisa para analisar, tá bom? Letra B. Nessa paisagem há outros elementos que não são visuais e, por isso, não são percebidos apenas pela observação da foto. Quais são eles? Então, se você está lá, você observa elementos que fazem parte do olfato, né? Então, o que causa, quando a gente está num ambiente desse, numa foto, o que não apresenta? O cheiro do quê? O cheiro da árvore, a textura. Você não consegue pegar as coisas para sentir a textura das folhas, da grama, da areia, né? O barulho, os sons. Então, essa pergunta, vocês vão responder o quê? O que vocês não conseguem observar só olhando, tá? Letra C. No momento em que a foto foi tirada, como as pessoas que estavam no parque podiam perceber esses outros elementos da paisagem? Por meio do quê? Então, se eu não estou lá, eu só estou vendo, por meio de que sentido eu consigo perceber esses outros elementos? Então, pelo olfato, pela audição, pelo tato, né? Então, se eu estou lá, se eu não estou, o que faltou? Eu sentir, né? A areia, a textura da areia, o barulho das crianças, das conversas, né? O cheiro da natureza, da árvore, né? Então, olha lá, aí vocês irão responder aí, tá bom? Página 11. Para facilitar o estudo da paisagem, é comum classificar os elementos que a compõem em naturais e humanizados. Os elementos naturais resultam de fenômenos da natureza, ou seja, não dependem da ação humana para existir. Entre eles estão as nuvens, os solos, os rios e o mar. Então, esses elementos aqui não dependem do homem, tá? São elementos naturais, tá bom? Que a natureza que se incumbiu de criar, que se incumbiu de fazer, tá bom? E também tem os elementos humanizados, como as casas, as ruas, os carros, os parquinhos, né?
resultam do trabalho dos seres humanos sobre a natureza. Então, elementos naturais, rio, árvores, que mais? A terra, o solo, tá? As nuvens, o sol. Isso são elementos naturais, elementos humanizados, elementos humanos. Casa, o parque, né? Porque o parquinho é com a ação humana que se faz o escorregador, o balanço, a gangorra, né? Os tanques para se colocar areia, né? Que mais? Né? O local de trabalho, isso são elementos humanos, tá? Elementos que o homem que realiza, tá? Que cria, que faz. 2. Relacione as fotos A e B às paisagens descritas a seguir. Então, paisagem com predomínio de elementos humanos. Qual das duas paisagens que tem elementos humanos? Então, elementos humanos são o quê? Elementos que o homem criou, né? Casa, prédio, edifício, parque, carro, caminhão, né? São objetos, lugares, coisas que o homem cria. E qual é a paisagem com predomínio de elementos naturais? Elementos naturais: floresta, montanha, sol, lua, nuvem, flor, árvore, né? Solo. São coisas da natureza. Então, vocês vão colocar nesses quadrinhos aí a letrinha de cada imagem, de cada paisagem correspondente a cada uma, tá? Qual paisagem tem elementos humanizados e qual paisagem tem elementos naturais, ok? Então, essa é a nossa aula de geografia, tá? Qualquer dúvida, a professora está à disposição, ok?